Mihal, seus economistas especialistas na China, tudo bem com vocês? Eu não sei quem é essa moça, acho que o nome dela é Olivia, e ela tá aqui falando de China, e vamos ver. Enfim, por aí. No final da década de 80, início da década de 90, a China determinou, o governo chinês determinou que as mães só podiam ter um filho. Cada família só podia ter um filho. E aí tem todo... não foi nos anos 90, né? Desde os anos 70, a média de filhos por família na China já era 6. E aí começou uma campanha para controle de natalidade, lá nos anos 70. Que era tipo 3, um é bom, 2 é não sei o que e 3 é demais. Era alguma coisa assim, para filhos, né? Aqui chegou ali no final dos anos 70 e a China já estava com 980 milhões de pessoas. E aí o governo pensou, bom, ou a gente tem que tomar uma atitude mais drástica aqui, senão a gente não vai ter condição de dar estrutura básica para todo mundo, educação, saúde, transporte, etc. E aí veio a lei do filho único. Só que a lei do filho único, ela tinha um monte de abertura, sabe? Tinha um monte de, se você for de minoria étnica, não pode. Se você morar na roça e tiver uma filha, você pode ter um filho. Se isso e aquilo, sabe? Tinha um monte. Assim. E aí, no fim, aí já perto dos anos 90, só 38% da população encaixava 100% na lei do filho único. Porque tinha um monte de brecha. Tinha um monte de brecha. Então, não afetou todo mundo. É um problema para a China hoje, eles levaram muito tempo para acabar com a lei do filho único, mas não é uma parada que afetava a maioria da população. Toda uma mudança estrutural na China, inclusive cultural. Tem alguns filmes, documentários, inclusive recomendo muito que vocês assistam esses documentários sobre a política do filho único. Tem na Amazon, tem no Netflix, enfim, tem alguns streamings aí, tem no YouTube, para você conhecer. Foi uma política brutal, que eles literalmente tiravam filhos de mães gestantes, que já tinham um filho. Se a mãe tivesse o segundo filho, eles tiravam o filho da mãe e davam para adoção. Nesse contexto, a China criou uma política de agência de exportação de criança, entre aspas, né? De adoção de criança. Por isso que tem muito chinês que foi adotado nos Estados Unidos, na Europa. Tinha... Assim, isso não era, até onde eu sei, isso não era uma política nacional. Inclusive, eu trabalho com gente que os pais tiveram mais de um filho e eles pagaram uma multa. Que aqui na minha cidade, como era uma cidade pequena e tal, foi uma mixaria. Em cidades grandes, como Beijing, como os caras tinham que dar exemplo, a multa era cara, muito, muito cara, tipo centenas de milhares. Era bem caro. Mas na maioria do país, que ainda era um país bem pobre, a multa era mixaria. E tinha muita gente que criava os filhos por debaixo dos panos. Então, até onde eu sei, isso de tirar o filho e mandar para adoção, isso não era uma assim, até onde eu sei, né? Não era uma política nacional. Total, tem, inclusive, esses dias eu vi um filme da Assunta. Vocês já viram o filme da Assunta, que tá na Netflix? O filme não, a série. Que é a história da Assunta lá, que os pais ali que sumiram com a criança, a Assunta era uma criança adotada chinesa. Enfim, essa política do filho único gerou esse tipo de comércio, entre aspas, de adoção de chineses. Moça, comércio prevê que alguém está pagando. Né? A adoção não é comércio. Pô, tem que tomar cuidado com as palavras, moça. Não é assim que funciona. Né? Falar comércio de criança, que isso? A China estava vendendo filho? Mundo afora, isso é uma outra discussão também interessantíssima. Mas o ponto é que começou a ter uma redução, um declínio do crescimento populacional. Então, cada família só tinha um filho, e eles ainda tinham preferência por homens, porque na China ainda tem isso, né? Como eles não têm um sistema de previdência tipo o nosso, o sistema de previdência deles é muito mais precário do que o nosso. Isso é verdade. Eu achei que ela falou que não tem previdência. Tem previdência, né? Depois ela complementou, tem, mas realmente é mais precário que o Brasil. O chinês, ele antecipa esse lance da aposentadoria culturalmente muito antes do que a gente. Ele tem o lance de poupar e de ter o filho. É importante na família chinesa ter um filho para o filho sustentar os pais. É uma mentalidade comum deles. Não é por isso. Porque o mais velho vai ser sustentado pelo mais novo, então... Não é por isso. É porque, normalmente, quando a mulher casa com um homem, ela casa com a família do cara. Então, ela se muda para a casa onde o cara mora. E aí, as famílias, eles moram todos juntos. Então, é muito comum aqui na China ter prédiozinho de 3, 4 andares que a família inteira mora ali. Então, a mulher deixa a família dela, deixa os pais dela para morar com a família do marido.
E aí, se a família da esposa, né, só tem uma menina, quem que vai cuidar dos pais dela? Então, esse era o problema. Não é porque o filho vai só sustentar os pais, é que tem toda a questão cultural de que a mulher se muda, né? Assim, hoje já não é mais tanto assim, óbvio, né? Mas isso acontece culturalmente, né? Mas não necessariamente porque o homem vai cuidar financeiramente dos pais depois. É importante ter filho. Então, eles buscavam ter filhos homens, tinham uma preferência por ter filho homem, porque ele ia ter mais chances de vingar profissionalmente, numa estrutura lá profissional arcaica. Então, o arcaica aqui, o nome disso é orientalismo. Até porque a China, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como boa parte da Europa, é uma sociedade patriarcal, machista. Né? Então, o arcaico aqui não cabe porque o Brasil é igual. O filho homem teria mais chance de vingar e sustentar os pais no futuro. Assim como qualquer outro lugar. Enfim, foi um feminicídio muito grande, era uma coisa caótica, enfim. Mas teve o declínio populacional, de crescimento populacional. E aí a população passou a ter só um filho mesmo. Passou-se 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos da política do filho único, e eles conseguiram. A política não precisa mais dessa política. Então, eles retiraram a política do filho único, não existe mais. Agora está autorizado ter 3 filhos, inclusive o governo hoje está encorajando que as famílias tenham mais de um filho. E aí o bicho pegou, porque as mães não querem mais ter filho. E aí é muito louco, porque se por um lado essa política do filho único era muito fácil, né, embora extremamente violento, você tirar a criança de dentro de uma mãe, tirar a criança de dentro de uma mãe. Tipo, tinha uma criança ali de 7 anos dentro da mãe. Assim, de novo, eu não sei quem ela é, né? Mas tem que tomar cuidado com essa coisa, né? Tirar a criança de dentro de uma mãe. Que a mãe acabou de parir e levar a produção. Quando a mãe não quer ter filho, você vai fazer o quê? Você vai obrigar a mulher a ter relação sexual? Você vai... Não, relação sexual também não quer dizer que vai ter filho. Fertilização tá aí para isso. E tem quanta gente que faz sexo que não faz filho, né? Hoje tem... O governo tenta, né? Convencer as pessoas a ter mais filhos, mas tem alguns poréns, né? A política do filho único causou um outro efeito colateral. Aqui na China não pode fazer ultrassom para saber o sexo do bebê, porque naquela época, quando eles sabiam que era menina, eles abortavam. E o aborto na China é legalizado desde os anos 50. Aborto, qualquer situação. A mulher simplesmente chega no hospital e fala, eu quero abortar, não tem discussão, sabe? Não tem pergunta, não tem nada, não tem autorização do marido, não tem nada. É 100% a decisão da mulher. E aí o governo proibiu as famílias de saberem o sexo, e é óbvio, né, que muita gente teve menina. E aí os pais, eles pensam, bom, eu só tenho essa filha, eu não vou ter outros filhos, eu só tenho essa, eu tenho que investir nela. E criou toda uma geração de mulheres que não foram criadas para serem mães, para serem donas de casa, e eu não estou reclamando, não estou fazendo juízo de valor, só explicando como é que funcionou, né? E essas mulheres, elas foram criadas por mercado de trabalho, sabe? Para ser executiva, para ser médica, para ser advogada, e não para ser mãe, né? Que inclusive tá certo, né? Não deveria ser criada para ser mãe mesmo. Isso foi um efeito colateral da política do filho único. E aí essas mulheres hoje, elas não querem ter filhos porque elas não, né? O foco delas é outro na vida, né? Não é casar e parir. Você vai fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer, não tem muito como forçar. Quer dizer, tem, né? Mas que eu saiba, não estão fazendo, ainda bem. Então, eles estão com esse problema de desestímulo à população, inclusive estão fazendo uns programas de pagar para a mãe ter filho, mais ter filho e tal, só que a população não quer, por escolhas. Enfim, eu comecei a falar de tudo isso para explicar para vocês que, além de tudo, tem um problema ali de desenvolvimento econômico chinês, que antes a conjuntura era uma, e a estrutura engessada, para o bem ou para o mal, tá, gente? Não é uma crítica, não é um juízo de valor. Essa estrutura engessada de uma política voltada para um estímulo governamental de como a população vai se comportar e tal, essa estrutura engessada desse governo chinês, que para o bem ou para o mal, tá, gente? Não tem juízo de valor. O ponto aqui, essa estrutura fez com que o governo chinês não conseguisse antecipar, por exemplo, essa crise imobiliária, porque mesmo ainda que a população quisesse investir em imóveis com um declínio, né, populacional, do crescimento populacional,
não tem tanta gente assim para comprar esses imóveis. Então, gerou uma escassez de demanda. Assim, a gente que mora aqui, né, e conhece mais como a China funciona, é impossível. E, assim, é impossível que o governo não soubesse que o mercado imobiliário ia pro buraco. Até porque, sabe, os Fernando Urque da vida no Brasil já falavam disso. Porque era óbvio, né? Isso é simplesmente ver os dados de crescimento populacional, os dados da construção civil. Em algum momento, não vai ter mais gente para comprar apartamento. Isso vai acontecer no Brasil em alguns anos, né? O crescimento populacional vai começar a cair. Quem compra terra não erra, acabou, né? Esse ditado não funciona mais. Então, é impossível que o governo não soubesse, sabe? Eu só entendo que o governo levou muito tempo nessa política de apoiar a especulação imobiliária, porque era isso que acontecia, e deixar a especulação imobiliária rolar solta, e a hora que a bolha estourou, o governo teve que abraçar, porque alguém vai ter que pagar. Tem demanda para esses imóveis, não é nem uma questão financeira, é uma questão de não ter demanda mesmo, para além da questão financeira que existe Isso é também, verdade. mas enfim. Vai ter demanda então, mesmo. Essa política de... Por que eu estou falando tudo isso? Para quem não entende o que isso significa, né? Quando a gente está comparando uma economia capitalista liberal, entre aspas, de uma economia comunista, entre aspas, que é tudo meio nebuloso, não é nem muito capitalista, nem muito comunista, enfim, é tudo meio... Não é comunista, né, gente? Comunista não tem Estado. Simples assim. Tem Estado, tem dinheiro, sabe? Não tem, não é comunista. Em suas exceções, não existe uma regra específica para cada um. Quando a gente está falando dessa comparação, a gente está olhando para a economia liberal. Então, quando a gente olha para os países... O começo do vídeo é melhor? Peraí, eu não vou assistir 39 minutos dela falando. Deixa eu pegar o começo do vídeo, então, se o começo do vídeo é melhor. Porque a economia não é o nosso foco aqui, né? O objetivo do podcast, contexto. Vamos ver, contexto aqui. Deve ser o contexto aqui, né? Vamos ver. Olha só, governo chinês, o partido... A China, vamos ao contexto, né? A gente tem sempre que começar pelo contexto. A China é governada pelo Partido Comunista Chinês. Eu comecei o podcast pela metade porque eu não peguei o começo, não. Eu peguei só aquela parte ali. Me mandaram já com o tempo dela falando ali da política do filho único, agora eu vou ter que assistir o começo. Bom dia, doutora Carmila. Tudo bem? Tá tudo bem por aí? O Partido Comunista Bem, Chinês bom dia pra doutora é o único Carmila. partido da China. Não, não é. Ele é o partido que... Opa, peraí, não, desculpa. O Partido Comunista Chinês não é o único partido da China, né? Tem 9 partidos na China, mas o partido que manda é o Partido Comunista Chinês. Manda, e isso faz parte ali da Revolução Chinesa, da Revolução Cultural, tem essas ideias de que tem que ter um partido só, porque senão as coisas degringolam. Eu gosto de contar uma história de que eu estudei lá nos Estados Unidos e, ao contrário do que muita gente pensa, metade da minha turma era de chinês. Metade é exagero, mas tinha muito chinês lá na minha turma. Tem muito chinês metade era nos Estados Unidos. E eu nunca vou esquecer de uma aula específica, já contei essa história antes, inclusive. Uma disciplina que chamava... enfim, uma disciplina que a gente analisava, uma disciplina que a gente usa a teoria dos jogos para analisar o desenvolvimento das economias. E aí, pessoas que estavam interessadas em economias mais desenvolvidas, tipo americanos, europeus, faziam a turma de países, né, de economias desenvolvidas. E pessoas que estavam interessadas em economias em desenvolvimento faziam a turma de economias em desenvolvimento. A turma era dividida, portanto, a gente era dividido em 2 turmas. Eu estava na turma de economias em desenvolvimento, afinal de contas aqui é Brasil, né? E na minha turma tinha bastante chinês. Enfim, aí o professor estava dando... O professor era colombiano. Ela que fez debate com Elias, aí, a Carmila também é formação. Muito obrigado, Carmila. Para quem não sabe, a Carmila é minha amiga. Então, muito obrigado pela informação. Quem que é a mulher do podcast, o nome dela é Olivia. É o que eu sei. Um professor maravilhoso, inclusive. Ele estava dando ali os dados, né, sobre... Ele falou assim, agora a gente vai ver os dados de desenvolvimento, XPTO, das principais economias. E aí tinha uma lista enorme, inclusive o Brasil, o Brasil era muito estudado lá, embora eu fosse a única brasileira da turma, o Brasil tem muito dado, né, é muito rico em dado, então a gente falava muito de Brasil e tal. Beleza, ele apresentou os dados e tinha vários países e não tinha a China. E aí
acabou lá, ele fez a exposição dos dados, explicou tal, e acabou, uma chinesa levantou a mão e falou, professor, desculpa, beleza, eu entendi aí, esses países que o senhor apresentou são muito importantes, mas eu não entendi porque o senhor não apresentou a maior economia, né, desse mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a maior economia, que é a China. Por que o senhor apresentou todos esses países e a China não está aí no meio? Aí ele falou assim, então, porque aqui a gente está apresentando só democracias, né? Aí ficou aquele silêncio, ele falou assim, não estou questionando a democracia na China, mas é que a gente não considera a China, né, da convenção, dos padrões de convenção democrática global, a China não é considerada uma democracia, afinal de contas, vocês só têm um partido. E a gente só considera democracia a partir do momento que tem uma disputa, né, de pelo menos 2 partidos. E aí ficou um climão, a chinesa virou e falou assim, a gente só tem um partido, mas a gente vota, então é uma democracia. Aí ele falou, eu entendo que você enxerga dessa forma, mas tem 9 partidos, só gente. tem uma opção, Tem 9 partidos, gente, pelo amor de Deus. E tem gente que é política sem partido. Ô, minha Nossa Senhora, dificuldade, hein? Essa chinesa aí não sabia que tinha 9 partidos no país dela? Um pouco mais restrito, porque se você for contra esse partido, provavelmente você vai presa. Então tem algumas limitações e tal. Não estou questionando, tal, é só porque a seleção dos dados foi baseado nesse critério democrático, não é eu questionando a China longe de mim. Enfim, foi uma discussão super interessante. Um dia eu posso contar mais sobre essa história, mas eu estou trazendo isso porque algumas pessoas não sabem que a China só tem um partido, porque a China... Ah, meu Deus do céu. Até a Kuomintang, sabe a Kuomintang? A Kuomintang que lutou contra o Partido Comunista Chinês na Guerra Civil. Até o partido da Kuomintang tem na China, até hoje. Não considera a China uma democracia. É por esse motivo. Mas assim eles têm Assim, sobre a China ser uma democracia, no início da Constituição da China está lá, a China é uma ditadura do proletariado. Então, fica essa discussão boba do que é democracia e o que não é, quando, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas não votam para primeiro-ministro, não votam para o rei da Inglaterra, né? Não vota. Vocês vê essa discussão toda, né? Ai, que absurdo, né? As pessoas não votam. Não vê, né? E nos Estados Unidos, que basicamente são 2 partidos, 2 do mesmo, porque eles são extravagantes. Não tem essa discussão absurda. Sabe? O sistema deles, né, dentro das limitações de só ter um partido, eles têm os sistemas deles de escolhas. Então, dentro desse partido, você pode escolher. Claro que se você for contra quem foi escolhido nesse partido, existe uma grande chance de você ser preso. Mas, ainda assim, você escolhe dentro das opções que são dadas pelo partido. Inclusive, recentemente, teve uma professora que era uma das líderes do Partido Comunista que foi presa porque ela foi contra o atual presidente. Mesmo sendo o mesmo partido que ele, ela foi... Enfim... Quem que é a pessoa? Onde é que está a fonte? Não precisa. Vamos só falar, olha, teve uma professora aí que foi contra o partido e ela é do mesmo partido, ela foi presa. Isso não vem ao caso. Não vem a caso. Um pouco de contexto. Não vem a caso. Caso você não saiba disso. E aí, não vem a caso. Eu não vou dar o nome de ninguém, não vou dizer quem é a fonte, mas assim, é isso aí, ela foi presa, tá? O comunista chinês que governa a China apresenta regularmente, né? Tem uma reunião, se eu não me engano, é de 2 em 2 anos, enfim, tem uma frequência aí dessa reunião, ou anual. Enfim, essa reunião aparece de tempos em tempos em que eles apresentam qual é o projeto de governança para os próximos anos e tal. Porque isso é muito importante para justamente fazer sentido ter um único partido. Todo mundo sabe, eu sou super capitalista, democracia liberal. Sou super capitalista, ela é dona de alguma coisa? Só do canal do YouTube dela? Para mim é tudo, mas eu gosto de ensinar da maneira correta. As pessoas confundem conhecimento com ideologia. E eu vou explicar para você uma coisa que não é ideologia, é um conhecimento. Imagina. Imagina se na ideologia, olha, a professora foi presa, tá? Eu não tenho fonte, eu não sei o nome dela, eu não sei porque ela foi presa, mas tá aí, tá? Eu sou capitalista. Mas assim, não tem ideologia, tá bom? Você tem na China essa escolha de partido, né? Dentro do partido, eles têm um fundamento para ter um único partido. O fundamento deles é... Meu Deus do céu! A gente opta por ter um único partido, porque, para a gente, isso permite que a gente consiga ter
Vocês deixam aí nos comentários, né? Que eu já falei quantas vezes. Quantos partidos tem na China? Faz favor. Quantos partidos? Deixa nos comentários aí. E me faz favor de sentar o dedo no like aí, porque eu tô sofrendo aqui, tá? A governabilidade de longo prazo. Eles têm um projeto, né? Um partido comunista, portanto, tem um projeto ali dito comunista, adaptado, completamente adaptado, mas enfim, dito comunista. E para esse projeto vingar, ele precisa ficar muitos anos no poder. Então, ele não pode ficar só 4 anos ou 10 anos, ele precisa ficar 40, 80, 100 anos, como é o caso do Partido Comunista. Ele precisa ficar muito tempo no poder para conseguir vingar um projeto. Porque se trocar de poder, imagina, que nem aqui no Brasil, que vem Lula, faz um monte de lei, aí vem Bolsonaro, tira as leis, faz lei nova, aí vem Lula de novo, tira as leis do Bolsonaro e coloca leis novas. E a gente nunca vai ter um projeto que vai para frente. Olha, não faça isso, Bruno. Não faça isso. Não vai lá no canal dela encher o saco dela. Por 2 motivos, tá? Para não encher o saco dela, né? Vamos se respeitar. E para não dar engajamento para ela. Porque o YouTube não se importa se tu vai lá xingar, falar alguma coisa. É engajamento. Quer dar engajamento? Dá no meu canal, sabe? Vai nos meus vídeos, fala nos meus vídeos. Mas não vai dar engajamento para ela. Me ajuda a te ajudar. Quer dizer, daria para ter, geralmente, democracias mais maduras, né? Madura. Não muito polarizadas, ou até com uma polarização decente, como os países nórdicos, que tem o estado de bem-estar social, que é tipo uma carta, que a gente vai seguir essa Peraí, o que isso tem a ver com polarização decente? diretriz aqui. Se você não seguir essa diretriz aqui, não importa se você é direita ou esquerda, você está fora, porque você tem que cumprir a nossa regra aqui de projeto de país. Daria para a gente ter isso se a gente fosse um pouquinho mais sério, né? Ou um pouquinho mais maduro, nem precisaria ter um estado de bem-estar social. Se a gente tivesse maturidade mesmo, já estava bom. Mas, enfim, a gente não tem e a gente fica perdendo tempo com essas coisas. Na China, não. Então, assim, eu não estou falando isso para defender a China antes que venha um monte de energúmeno falar, ela está defendendo o comunismo, ela é comunista, eu sabia que ela era comunista. Meu Deus, ainda xinga os caras de energúmeno. Aí tá bom, né? Tá bom. Isso aqui, se não vai sair mais nada desse vídeo aqui, tá bom, né? Bom, tá aí, tá visto. Para todo mundo que me encher o saco para ver o vídeo dela, tá visto aí. É isso aí.